Olá pessoal, o Neurotalk está no ar e hoje assuntos muito interessantes, né, Clécio? Nós vamos falar sobre as crianças nível 1 de suporte. Como que a gente vai analisar tudo isso e no decorrer do programa vocês vão saber muitos detalhes importantes. E também estamos com novidade, que estamos com o novo endereço da clínica. Sim. Vamos começar falando do novo endereço, tudo que a clínica oferece para nós. Bom, nós fizemos uma mudança da sede, né? Ampliamos o tamanho da clínica, estamos ampliando os serviços, como todo o processo de mudança, ficou mais bonito, ficou com mais recursos, a gente está bem contente e cada vez buscando mais aperfeiçoamento para trabalhar o nosso público autista, né? Certo, e foi para o centro da cidade também agora. Sim, pode passar o endereço para nós. Otacílio Couto 425, atrás do COC. Continuamos com os nossos atendimentos virtuais também e estamos lá à disposição para receber todo mundo. O pessoal pergunta muito, né? Hoje o atendimento mais é virtual, porque tu atende o Brasil inteiro, né? O meu é virtual. O meu é predominantemente virtual, atendo o Brasil inteiro, atendo fora do Brasil. Começou com a pandemia mais, Clécio? Eu já fazia atendimento virtual antes. Certo. Tá? Mas sim, era predominantemente presencial e depois da pandemia teve aí uma avalanche de... E é uma facilidade, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde, né? Sim, e o público que eu atendo, que são as avaliações e os tratamentos de diagnóstico tardio da condição autista, isso trouxe um benefício muito grande para muitas pessoas que têm dificuldade de sair, de ter aquela interação pessoal e tal. Então é até mais fácil a pessoa se falar estando no seu canto e tu no outro, né? Através de uma câmera, a pessoa até se abrir mais. Exatamente. Então só veio para facilitar. Tem males que vêm para o bem também. Tem males que vêm para o bem, sem sombra de dúvida. Beleza. Então tá, atrás do COC, pessoal, os endereços nós temos aqui também das redes sociais. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E eu garanto que esse meu grande amigo aqui é um excelente profissional. Obrigado. Não é de hoje. Obrigado. Não é de hoje que a gente se conhece. Eu conheço a trajetória quase toda, né, tua? Sim. Então a gente assina embaixo e hoje então vamos para o nosso assunto. E eu vou pedir uma atenção muito grande hoje do telespectador, porque o nosso assunto ele é muito interessante, tá? Falar de crianças de nível 1 de suporte e as suas dificuldades. Por quê? Porque muitas dessas crianças elas se tornarão os adultos de diagnóstico tardio, tá? E muitas vezes essas crianças elas acabam dentro das suas características sendo ignoradas, tá? E a gente pensa assim, não, porque a criança de nível de suporte 1, ela tem uma vida legal, uma vida tranquila, e isso é um equívoco, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: existe um marco, é claro que essas dificuldades elas vão acontecer desde o nascimento, tá? Mas existe um marco muito significativo que é o momento em que essa criança ela sai de dentro de casa. Vamos considerar a casa como um ambiente controlado, em que ela está no seu habitat, está bem, e ela vai para a escola, independentemente da sua faixa etária. Já no prézinho, quando vai para a escolinha com 2, 3 anos, hoje as crianças já vão até menos, né? Até menos. Então o que acontece? O primeiro grande desafio dessa criança nível 1 de suporte é sair desse habitat controlado. Então ela sai de uma estrutura em que ela conhece as pessoas, em que ela tem a rotina dela, que ela tem os brinquedos dela, que ela tem a rotina dela, e ela vai para um espaço novo, convivendo com várias crianças, tendo que quebrar a sua rotina e seguir uma rotina padronizada de um processo escolar. E o que acontece com muitas crianças? De cara, 2 fenômenos. Primeiro, muitas crianças elas passam por um autoquestionamento, e que isso não é simbólico, não é verbalizado, até pela faixa etária que ela vive, de estranheza do tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade? Ela não entende qual o motivo que está lá. Exatamente, de eu estar saindo de casa e estar vindo para cá. Porém, como ela tem um nível 1 de suporte, eu sempre uso essa expressão, né? Ela darwinianamente, ela vai buscar um ajuste, que é o ajuste de sobrevivência. Então tá, tudo bem. Entendi, ela mesmo vai procurar dentro dela esse ajuste. Isso é instintivo, tá? Então assim, ok, eu tive que sair de casa, não faz muito sentido, eu vim para um outro espaço com outras pessoas, então ela vai buscar essa adequação. O segundo impacto que essa criança vai ter é de ela perceber
uma diferença entre o comportamento dela e o comportamento das outras crianças. Ela vai se comparar. É isso? Num primeiro momento, a comparação não acontece. Num primeiro momento, o que acontece é uma observação de diferença. Certo. Tá? Essa diferença, ela vai ser significada pela reação desses colegas e dos próprios professores. Em que sentido? Esses colegas e os professores, eles vão buscar chamar essa criança para ter um comportamento similar. Exemplo, a criança que é muito quietinha, a criança que fica no cantinho dela, a criança que tem a dificuldade de fazer os trabalhos ou as brincadeiras em grupo, tá? Então ela vai ser convidada, vamos lá fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, essa observação inicial, essa autopercepção inicial, ela começa a se ampliar. E a criança ela vai começar a perceber algumas coisas, como por exemplo, de não ter a vontade de participar dessas atividades, tá? 2, se ela for, e ela acaba indo num primeiro momento, dela não se sentir nem confortável e nem adequada. 3, dela ter uma dificuldade em lidar com os comportamentos das outras crianças. Por exemplo, aquela criança que fala muito, que fala alto, aquela criança que interage com todo mundo, mexe com todo mundo, ela vai começar a perceber que ela tem uma dificuldade dentro desse processo. De ser igual àquela criança. De ser igual àquela criança, tá? E aí, no decorrer de dias, semanas e anos, o que nós vamos começar a observar? Vai existir uma tendência dessa criança buscar cada vez mais ficar quietinha, buscar cada vez mais ficar no seu cantinho. Você vai ter crianças que vão ter dificuldades em processar os conteúdos repassados pela professora. E eu não estou falando de dificuldade em virtude de uma deficiência intelectual. Eu estou falando de dificuldade justamente por não conseguir socializar, por não conseguir compreender qual é a razão daquele conteúdo que está sendo repassado, por não conseguir executar determinadas tarefas. A criança, na condição autista, ela apresenta algumas inabilidades motoras, apresenta inabilidades de funções executivas. Então, aquela percepção inicial ela começa a aumentar, tá? E aí tu escuta um discurso muito comum do adulto de diagnóstico tardio, que é o seguinte: eu sempre me senti estranho, eu sempre me senti esquisito, perdido naquele local. Exatamente, eu nunca me senti pertencendo àquele local. E isso vai aflorando e se desenvolvendo dentro dessa criança que começa o seu processo escolar. E quanto maior essa criança vai ficando, tá? E mais ela vai trazendo esse isolamento, maior é a tendência de colegas e de professores cobrarem uma mudança de postura dessa criança, tá? Por quê? Porque tem um senso comum. Porque também tem criança do nível 1 que ela é mais inquieta. Tem Sim, isso se também. tiver um TDAH junto também, tá? Que depois ela também vai ser, ela não entende porque um consegue ficar sentadinho o tempo inteiro fazendo uma lição. Exatamente. E ela não. Exatamente. Se você vai ter uma criança na condição autista com TDAH junto, sim, isso também vai acontecer. Aí tu vai ter mais uma questão que vai se somar a esse processo. Agora, olha só que interessante. Por que esse tema que a gente está conversando ele é tão relevante? Essa criança que é mais quietinha, que está no mundo dela, que não é tão espoleta, que não interage tanto, ela passa a ter genericamente uma definição de uma criança socialmente aceita e enaltecida. Porque é aquela criança que não dá trabalho. É o exemplo, então, quando é quietinho no seu cantinho, é o sonho de todo educador. É o sonho. Tem aquela criancinha lá, o exemplo linda demais. Não só do educador, como dos pais. Tá? E aí o que acontece? Nós estamos falando de um ser que está num processo de desenvolvimento. Uma criança com 3, 4 anos, ela já é diferente com 4, 5, é diferente com 5, 6, é diferente com 6 e 7. E depois já vai entrando na adolescência. E vai entrando na adolescência. Tanto que é interessante. Ontem, Céu, eu publiquei, sem nenhum tipo de propósito, um videozinho
no TikTok falando da musiquinha do Fantástico, tá? A musiquinha do Fantástico foi uma tortura na minha vida. Eu fui um autista. Sim, sem saber que era autista, Sem saber que era autista, mas tá? aquele som te irritava? Me lembrava que segunda-feira eu ia ter que começar tudo de novo. Era uma âncora para... Era uma âncora, minha luta pela sobrevivência. Então, assim, fiz um videozinho de 25 segundos, publiquei, cara, milhares de visualizações, tá? E muitos comentários muito similares com aquilo que eu sentia na minha fase escolar. Então, entendi. O que esses adultos acabaram relatando, tá? Eu não me sentia bem, o fato de estar com muitas pessoas dentro de sala de aula era ruim, a questão do barulho era ruim, porque daí nós vamos ter que começar a ver o seguinte, essa criança de nível 1, que ela não é vista dentro de um quadro autista, que apresenta as características, gente, vai ser aquela criança que vai ter a dificuldade com o sinal que toca, por causa da hipersensibilidade sensorial. Muitas crianças vão apresentar dificuldade de usar o uniforme, tanto que hoje existe uma lei em alguns estados em que a criança não precisa mais usar o uniforme da escola em virtude da hipersensibilidade sensorial. Você vai ter aquela criança que não conseguia fazer o lanche da escola por causa da seletividade alimentar. Você vai ter aquela criança que no horário do recreio saía para a biblioteca para ficar sozinha, tá? Se isola até na hora do lanche mesmo, né? Quando tu falou, vai pro cantinho dela para comer aquele negocinho dela. Muito comum esse processo de isolamento. Tu vai ter aquela criança que não vai conseguir fazer as atividades de educação física porque são coletivas. Não vão conseguir fazer as atividades de educação física porque não tem uma habilidade motora adequada. Aquela coordenação igual aos outros coleguinhas. Só que daí o que acontece? Essa criança, por não ser diagnosticada, ela é definida e considerada pelo meio social, entre aspas, uma palavra que eu não gosto, como uma criança normal, tá? E sim, ela é cobrada para ter uma atitude condizente com a do senso comum, ou seja, uma atitude que todo mundo tem, tá? E isso vai provocando um desconforto muito grande, um desgaste muito grande nessa criança, e o passar dos tempos muito rapidamente, o processo escolar, ele se torna muito cansativo e para muitos, como foi para mim, insuportável ir para a escola. Isso, e quando no teu tempo não se falava em autismo? Não só não se falava em autismo, como não tinha plano B, não tinha essa coisa de ser insuportável. E o pessoal também muito olha assim, não, isso é frescura do meu filho. E o próprio professor diz, não, isso é frescura, tu olha todos os coleguinhas fazendo, ele não. E tem isso também. Muito comum. E a aceitação, né? A gente estava comentando, tem pais que não aceitam da condição do filho. Só que aí o que acontece? Como tu mesmo colocou, essa criança ela vai chegar, e hoje isso está cada vez mais precoce, numa pré-adolescência, uma adolescência, 11, 12 anos. E esses sinais que eu estou mencionando aqui, eles têm uma tendência de aflorarem. Por quê? Porque nessa faixa etária, essa criança ela começa a ter mais autonomia, independência. Ela começa naturalmente dentro da escola a formar os seus grupos. Esses grupos começam a ter uma vida mais própria dentro do espaço escolar e fora do espaço escolar. E esse adolescente, então, que já vem previamente sendo construído dentro dessa situação que eu mencionei, ele não consegue ter essa participação, tá? Para ele é uma tortura mesmo. Total. Está sendo torturado desde que entrou. Uma tortura... E isso se passaram 6 anos, 7, 8. Uma tortura total por quê? Porque ele não se sente como os outros, ele não se sente capaz de estar com essas outras crianças, ele não consegue se sentir em condições de fazer o que essas crianças fazem, e nós estamos falando de um serzinho que já está há alguns anos escutando do pai, da mãe, dos irmãos, da professora o seguinte: não, vai lá, você tem que fazer, não, tu tem que brincar, não, tu tem que fazer isso, para de ficar sozinha, porque tu nunca vai ter ninguém do teu lado, vai lá que olha nos olhos, cumprimenta, aquela história toda. E quando chega nessa fase, tá, isso começa a se potencializar de uma forma tão grande que esse adolescente, ele tem 2 caminhos. Ou ele se encapsula de vez e ele se fecha, tá? Ou uma coisa que você investiga e você rastreia muito num processo de avaliação
é um adolescente que, mesmo em desconforto, ele vai buscar estar com esses amigos, participar dessas atividades, porém, com duas características. É aquele adolescente que sempre vai voltar para casa num nível de exaustão absurdo, e que quando está em eventos naturais de jovens e tal, ele vai fazer uso ou do álcool ou de uma outra substância para poder ter dentro de si um maior conforto, uma maior percepção de estar mais adaptado e conseguir ficar naquele ambiente. Para se encaixar ali. Tá? E que também é tido normal. Por quê? Nós vivemos numa sociedade, e o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, em que o público adolescente, ele sai, faz festa e bebe. Isso é da cultura brasileira. Sim. Certo? Certíssimo. Então, assim, além dele continuar sendo aceito socialmente... Até pré-adolescentes, tá? Até pré-adolescentes. Ele até recebe um plus, uma promoção. Porque agora ele está começando a se socializar. Não, porque agora ele está começando a sair, tá? Porém, ele sai sem a vontade, ele volta em exaustão, ele faz uso do álcool, e esse trio junto provoca ainda um maior desgaste, provoca ainda uma maior ruína interna e uma desregulação. Em vez de melhorar, vai piorar. Nesse indivíduo, tá? E o que é interessante? Chega num determinado momento, ou porque não para quieto, que nem tu falou, ou porque está sempre no canto e tal, vem aquela história, vamos fazer uma avaliação, a escola encaminha, tá? E quando você faz todo o processo de rastreio, de avaliação, e você chega a uma conclusão clínica, científica, não, essa pessoa está dentro de uma condição autista, muitas vezes acontece o que tu falou. Não, imagina, meu filho jamais, tá? Isso mesmo. A negação acontece, certo? E essa negação, ela torna o processo ainda mais complicado para esse adolescente. Por quê? Porque ele foi para uma avaliação, porque identificaram que ele não tinha alguma coisa que não estava fechando, a investigação não apresentou nada. O que acontece com esse adolescente? Eu sou ruim mesmo, eu não presto, eu sou pior que os outros, e assim por diante. Então, tem um efeito rebote sobre essa negação que é absurdo, mas tem uma coisa que é muito legal. Os adolescentes que eu avalio, Céu, e que fecham o diagnóstico, e eu normalmente solicito para essa comunicação ser feita entre eu e os pais, tu não faz ideia da reação positiva que esses adolescentes têm no sentido de conseguirem compreender o porquê de tantas coisas. Entendi. Eles mesmos vão... Vai tirar aquele peso das costas, como diz, né? Recentemente eu avaliei um menino de 16, 17 anos que, repassando o diagnóstico para ele literalmente fez... Ele fez isso. E disse assim, pô, Clécio, então agora está explicado seletividade alimentar. O porquê que eu não como tantas coisas, porquê que isso sempre gerou problema dentro da minha casa. Então significa que realmente eu não sou um ET. A frase eu não sou dele, anormal. tá? Agora, Céu, esse alívio para esse adolescente e para vários outros, cara, é impagável, tá? Por quê? O autismo não é uma doença, é uma condição, é uma característica. Esse indivíduo, ele passa a reconhecer as suas características. Do dia para a noite ele já começa a melhorar. Passa a ter uma consciência, tá? Veja, ele continua sendo autista. Mas ele consegue compreender o porquê que acontece, tá? E aí sim, um trabalho terapêutico, direcionado, estruturado, essa consciência contribui sim para o trabalho com esse adolescente, tá? Porque é diferente de você continuar a tratá-lo como quietinho, como tímido, tá? Etc e tal. Então, essa criança, esse adolescente de nível 1 de suporte, ela precisa ter um olhar extremamente significativo, porque ela vai se tornar o adulto de diagnóstico tardio, num determinado momento, e um adulto que já vai estar carregando consigo comorbidades por não ter sido diagnosticado antes. Então, é um autista com transtorno depressivo, um autista com transtorno de ansiedade, é um autista com transtorno bipolar e assim por diante. E esse nível 1, sendo nível 1, ele pode passar para o nível 2?
Pode. Ele não se entende, tudo isso está falando, gente, vai entrando para ele e vai enchendo esse copo d'água. Independentemente do nível que você fecha o seu diagnóstico, esse nível ele pode subir ou pode descer. Tá? Tipo 3 ir para 2, 2 para 1? Pode, tá? Assim como 1 pode ir para 2, o 2 pode ir para 3, certo? Depende do quê? Depende do tempo que esse diagnóstico aconteceu, depende da estimulação que essa pessoa recebeu terapeuticamente, depende se essa pessoa viveu algum evento traumático, que não tem nada a ver com a questão autista, mas que potencializa, tá? Sim, você pode ter alternâncias de nível de suporte na condição autista. E também a superproteção não adianta dos pais para esse caso, tem que procurar um recurso, porque um dia os pais, como tu falou, a certeza que um dia esse autista vai estar sozinho. O veneno é definido de acordo com a dosagem, tá? Então, assim, existem 2 extremos que dominam essa questão da condição autista, que é os pais negligentes, que não aceitam e que jamais vão concordar com o diagnóstico do seu filho, tá? Ou os pais que acabam aceitando, mas deixam o filho jogado de lado. E você tem os pais superprotetores. Não, nenhuma das 2 condições elas são saudáveis. O saudável é o caminho do meio, tá? Então, o que significa isso? Naquilo que uma pessoa na condição autista precisa de suporte, ela precisa ter suporte. Aquilo que uma pessoa na condição autista tem condição de realizar e de fazer, ela tem que fazer. Tem que deixar livre para ela fazer isso aí. Então, assim, uma pessoa na condição autista, já que a gente está falando de criança, um adolescente, você coloca limite? Sim, você coloca limite, tá? Você orienta? Sim, você orienta, certo? Nós estamos falando de um ser humano como outro qualquer, que dentro de um processo de formação ele precisa ter limite, orientação e amor, tá? E amar nem sempre é afagar. Muitas vezes um pai e uma mãe, num gesto de amor, eles precisam de uma punição, ele precisa impor um limite, ele precisa impor uma situação que vai desagradar esse filho. Não, né? Não, tá? Isso não. Isso não, certo? E a pergunta que muitos pais fazem, ou muitas vezes uma afirmação, não, mas isso é impossível, ou, isso é possível. Gente, isso é totalmente possível, tá? O que acontece na condição autista é assim, o limite e a orientação, ela vai ser aplicada de uma maneira diferente daquela criança que não é autista. Tá? Então, assim, por exemplo, uma criança em crise, ela muitas vezes é confundida como uma criança mimada, uma criança birrenta, tá? Isso é muito comum e não é sobrecarga sensorial, tá? Por exemplo, uma criança que usa única e exclusivamente o mesmo tênis a vida inteira. Se você põe outro, ela tem uma crise de berrar, de espernear e tal. Gente, isso não é birra. Até na comida, né? Eu já notei isso, eu já vi isso acontecer. Total, tá? Então, assim, como é que você trabalha isso? Preferencialmente, você vai trabalhar com a equipe que está conduzindo a terapia dessa criança, você vai montar uma estratégia junto e você vai trabalhar esse limite, essa orientação. Só que vai ter um tempo diferente para isso ser estabelecido, vai ter uma forma diferente para isso ser estabelecido, tá? Mas isso pode acontecer. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo. Tu comentou, então não tem uma regra. Mas aí que chega uma coisa que é muito interessante, tá? Quando você Temos 1 minutinho e meio. Tá? Quando você tem essa consciência do diagnóstico, tanto a criança quanto os pais, fica muito mais fácil de você trabalhar isso. Porque daí você sai dessa coisa do porque ela é boazinha ou porque ela é birrenta e você sai para uma condição autista. Eu acho que no próximo programa a gente pode dar um toque pro pai, como ele em casa vai ver, como que você vai saber, podemos vai te procurar. Podemos sim. Né? Porque são sinais que são dados por essas crianças, como tu falou. Não, e você, pai e mãe que está assistindo, tragam perguntas para nós. Tá? As perguntas de vocês são muito enriquecedoras. Quem está lá dentro vê coisas até diferentes, né? Exatamente. Tá? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do programa, nosso tempo voou. Assunto interessantíssimo. Muito obrigado, Clécio, por estar conosco mais uma vez. Semana que vem, com certeza, estaremos juntos. Vai junto novamente abordar esse tema autismo em si, nível 1, 2, 3, né? De suporte, porque muita gente não imagina como é importante para a pessoa autista ser reconhecida. Exatamente. E se entender, né? Pessoal, semana que vem a gente está junto. Um abraço a todos. Um abraço.